Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma Biblioteca Domus Club, que é essa série de conteúdos onde eu trago uma análise de algum livro da minha escolha para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar e tudo mais. Então, vamos lá, sem mais delongas. O livro de hoje, pessoal, foi um livro que a priori me marcou demais, tá? Que é esse aqui, olha só, vamos ver. Managing the Professional Service Firm. Inclusive, estou aqui com ele, tá? Deixa eu pegar aqui para você dar uma olhada. E por que eu gostei muito desse livro? Olha só. Tá aqui, tá vendo? Deixa eu trocar aqui a câmera. Managing the Professional Service Firm, desse carinha aqui, David Maister. Cara, sensacional, um livro sensacional. E hoje eu quero trazer a análise, tá? Aprofundada desse livro aqui para vocês. Primeiro ponto que eu acho bem legal de trazer, pessoal, é que esse livro, pelo menos até o momento que eu gravei essa aula, eu não achei ele em português. Então vai ser muito bom para você que talvez não tenha um inglês tão bom, não consegue ainda fazer uma leitura como essa, você poder absorver aí os conhecimentos desse livro sem de fato lê-lo. Óbvio que a minha dica nunca será ficar confortável com isso, afinal o inglês, pessoal, hoje é mais do que necessário. Inclusive, fala aí se você desejaria ver um curso de inglês para conversação aqui dentro da Escola Domus. Pensa só. Bom, pessoal, eu gosto sempre aqui em todas as BDCs, você já me conhece, de fazer 3 momentos, tá? Uma introdução, onde a gente vai falar de forma prática um pouquinho sobre o autor, o contexto que ele escreveu o livro. Depois a gente vem para um desenvolvimento. Cada desenvolvimento, cara, vai ser de uma maneira, vai ter desenvolvimento que vai ser grande, vai ter desenvolvimento que vai ser curto e tudo mais. E depois a gente vem para uma conclusão prática do que você pode, de fato, absorver desse livro aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar, eu gosto de trazer um pouquinho sobre a história do autor. Algo que me chamou a atenção é que esse cara aqui é um consultor e professor escocês, tá? Ele é formado em matemática pela Universidade de Birmingham e PhD em administração de empresas pela Harvard Business School, tá? E o que eu acho legal, pessoal? Uma coisa que eu sempre falo, vocês precisam ter filtros das fontes que vocês bebem, né? Às vezes eu vejo muito dono de negócio, cara, que o cara tá se embebedando de autoajuda de coach, velho, desses coaches dos últimos 10 anos. Cara, sai disso. Esses caras, eles têm uma fórmula para fazer best-seller. Cara, é uma merda. O cara não é formado, o cara ficou milionário com qualquer cursinho online, tu compra um livro achando que vai ser maravilhoso e é sempre a mesma coisa. É uma historinha chata da vida do cara, não tem nada de conhecimento para agregar. Então, eu acho muito bacana porque esse cara aqui, ele se profissionalizou, tá? Em consultorias para empresas de serviços profissionais. Eu sempre falo muito sobre esse termo, é um termo pouco usado aqui no Brasil. Ou seja, escritórios de advocacia, firmas de consultoria, auditorias, agências de publicidade, empresas de engenharia. Então, todo aquele negócio que oferece e vende serviço, tá? Eu sempre falo, pessoal, hoje em dia, se a gente for resumir, ou a gente vai vender produto ou a gente vai vender serviço. Então, grande parte das empresas são serviço. Se você não vende produto físico, tua empresa é de serviço. Cara, clínica médica é serviço. Hospital, né? Alguns tipos de hospital são serviço e você não sabia, beleza? Então, grande parte dos negócios que inclusive estão assistindo essa aula agora são serviços. Profissionais autônomos também são serviço, beleza? Então, eu acho muito legal alguma questão rápida aqui de contexto, tá? Esse livro ele foi publicado em 1993 e existem coisas bem peculiares que estão acontecendo em 1993 e que inclusive é interessante que você saiba porque ao longo do livro a análise que ele vai fazer, a forma que ele pensa, obviamente vai estar levando em consideração esse ano aqui que ele se encontra, tá? Então vamos lá, coisas que estão acontecendo nesse momento. Presta sua atenção. Globalização em aceleração. Então a gente vem aqui de uma Guerra Fria, né? Vocês sabem lá o que aconteceu, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba e a gente entra então na Guerra Fria, que é a União Soviética versus Estados Unidos, toda aquela corrida armamentista, corrida tecnológica, o homem na Lua. A gente vem ali o primeiro russo, né? Que é o Yuri Gagarin, é o primeiro homem a sair da Terra, ele vê a Terra, fala assim, nossa, a Terra é azul. Logo depois a gente vem Neil Armstrong na Apollo 11, se eu não me engano. Não sei se é Apollo 11 ou 13, pousa na Lua, né? Obviamente com a bandeira, levantando a bandeira dos Estados Unidos. Enfim, a gente vê todo esse rolê acontecendo e 1993, ali já no final, na pós-Guerra Fria, obviamente, a gente tem uma globalização acelerada. Então, tudo isso começa a acontecer aqui, beleza? Avanço da tecnologia, obviamente isso vai trazer digitalização, as empresas de serviço elas começam a ter margem e começam a ter uma possibilidade de crescimento muito acelerada
nessa época aqui. Aqui a gente começa a ver os estereótipos dos grandes advogados de Nova York, aquela galera andando de terno, tudo isso aqui começa a rolar. Outra coisa que é interessante que não está aqui, tá, galera? Que é a questão da pirâmide geográfica, que aqui começa a mudar bastante. Então, nesse momento, a gente começa a ter uma inversão da pirâmide geográfica e isso vai influenciar muito a forma que esse cara vai olhar para colaborador, para recursos humanos. Ele vai mostrar e vai trazer que, inclusive, recursos humanos nessa época começa a se tornar um bem, algo a ser procurado, algo que está em falta mesmo, né? Um recurso limitado e escasso. Ele vai falar um pouco sobre isso, beleza? Então aqui outras coisas que começam a aparecer, principalmente no contexto que ele está inserido, que é ali nos Estados Unidos, por ser professor da Harvard Business School, que é o predomínio de parcerias, partnerships. Aqui começa a acontecer demais no... Quem já viu Suits, né? Obviamente é uma série que retrata, não em 1993, retrata bem depois, 2010, enfim. Mas isso aqui começa a acontecer demais nessa época, beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui, pessoal, é o que começa a acontecer. Ó, disputa acirrada por talentos, mas sem processos maduros de gestão, carreira e retenção. Então aqui a gente começa, né? Se você quer ver muito o que está rolando aqui, é o que acontece em Friends. Se você vê Friends, você vai ver literalmente o estereótipo do mercado de trabalho nos Estados Unidos na década de 90, tá? É aquilo puro. Os homens, né, as homens e as mulheres começam a casar mais tarde, começam a ter filhos mais tarde, começam a amadurecer profissionalmente mais tarde, começam a colocar a carreira como ponto principal da vida, e aí tudo isso vai gerar esse momento oportuno aqui de crescimento, principalmente das empresas de serviço, beleza? Bom, para começar, eu acho muito interessante, inclusive uma dica de leitura, cara, nunca vai pro livro de uma vez, eu nunca faço isso. Todas as vezes que eu vou começar a ler algum livro, eu primeiro entendo o autor, eu dou uma pesquisada sobre o autor, eu dou uma geral, eu pego um livro, cara, boto no YouTube, boto no ChatGPT, eu vou ver a geral do livro primeiro, vou ver como é que ele é dividido, depois de fato eu entro na leitura, porque aí a minha absorção, cara, vai ser muito maior. Então aqui, eu gosto, né, de trazer, ele vai dividir basicamente em 3 grandes partes ali, em 3 grandes divisões, que é primeiramente entendendo a economia das firmas de serviço, né, das empresas de serviços profissionais, depois ele vem falando sobre pessoas e cultura, depois liderança e estratégia. Mas vocês vão ver, agora já entrando dentro da parte de desenvolvimento, galera, que ele vai dividir em 7 partes, parte 1, parte 2, tal, até a 7ª parte. E cada parte ele vai ter um enfoque em algum recurso, em alguma questão, beleza? Então você vai ver que no desenvolvimento a gente vai parte por parte aqui, para bater esse papo com vocês, beleza? Fica tranquilo, pessoal, que aqui, ó, às vezes você vai ver que o meu rosto vai cortar um pouquinho os slides, mas você não precisa ficar se preocupando com isso, que a gente vai descendo, vai desenvolvendo e trazendo esse bate-papo aqui, beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, então, parte 1 aqui, desenvolvimento, né? São assuntos básicos aqui que ele vai trazer, algumas questões iniciais que faz muito sentido para o desenvolvimento desse nosso bate-papo, beleza? Bom, aqui, pessoal, ele coloca, trazendo como se fosse um overview geral de tudo que vai acontecer, de tudo que vai ser desenvolvido ao longo do livro. E ele vai falar que toda empresa de serviço, pessoal, ela precisa buscar como se fosse um equilíbrio entre 3 fatores, tá? Que é, obviamente, o cliente. Então, o cliente precisa ter satisfação, precisa ter entrega. Os profissionais, aqui eu vou colocar os colaboradores. E o sucesso, colocar o sucesso de dinheiro. Cara, isso pode parecer tão básico, mas olha só que interessante. A tua empresa de serviço profissional, tua agência, tua consultoria, etc., ela precisa ter essa tríade andando em comunhão e pleno desenvolvimento. Como assim? Cara, vamos lá. Às vezes você tem uma solução, um produto, seus serviços profissionais vão garantir sucesso para o cliente. E você vai ter cultura, processos, um plano de desenvolvimento individual, uma forma de remuneração que retém os talentos dentro do seu negócio, mas talvez isso não está sendo lucrativo para o negócio. Talvez a conta não feche. Talvez o negócio, o business por si só não está tendo sucesso econômico. Então, tá dando merda, tá dando ruim. Agora, às vezes você pode ter um sucesso econômico, tu pode conseguir entregar resultado para o cliente, mas seus colaboradores não estão satisfeitos, então teu negócio não vai crescer. Por quê? Daqui a pouco vocês vão ver isso. E ele vai falar que
Uma empresa de serviços profissionais tem como grande objetivo os seus colaboradores. Afinal, o serviço está muito alinhado, está muito relacionado àquele que entrega o serviço. Então é impossível crescer e escalar uma firma de serviços profissionais se eu não conseguir reter os meus talentos dentro do meu negócio de alguma maneira. Então essas tríades aqui, elas precisam andar em comunhão, tá? Então esse é um primeiro ponto, é um primeiro conceito que ele vai trazer, e literalmente vai falar isso aí, o livro inteiro é sobre isso. Ele vai trazer métodos, estratégias e técnicas de como que você pode garantir que essas três coisinhas aqui, esses três pontos, eles andem em comunhão, beleza? Outra coisa que eu acho muito legal, que ele vai falar um pouquinho do ciclo da vida, né? E ele vai falar basicamente que toda firma profissional vai ter três grandes tipos de projetos ou tipos de serviço, tá? Obviamente ele vai caracterizar esses produtos, ele vai caracterizar esses serviços e vai te dar dicas, tá? Até para você olhar para dentro do seu negócio e entender se o seu negócio é mais focado em qual tipo de projeto, qual tipo desse produto, e vai te dar alguns conselhos bem legais. Então olha só que interessante. Basicamente aqui, pessoal, ele vai trazer que tem os brains, tá? Os gray hair, já explico, e o procedure. Tá? Se a gente fosse traduzir, esse primeiro tipo de projeto são os projetos de cérebro, vamos colocar assim, tá? São soluções criativas, exigem alta senioridade. Ele quer dizer aqui, pessoal, que aqui ele está buscando a inovação, a solução criativa. Nem o cliente sabe a dor que ele tem, às vezes. Muitas vezes, clientes que procuram firmas que têm esse cunho de brain, nem ele às vezes sabe a dor que ele tem. Tu tem que entrar dentro do negócio do cara e tem que identificar essas dores e propor uma solução. Então aqui ele não está buscando, pessoal, a experiência, a eficiência, ele está buscando a expertise. Aqui é geralmente o cara a empresa que tem uma expertise muito específica em alguma área, muito específica em tech, muito específica em criação de processo, muito específica em processo de vendas e assim sucessivamente. Por exemplo, empresas que aqui possuem algo muito específico para criação de campanha, criação de marketing, de campanhas de marketing, de campanhas de publicidade, sabe? São coisas muito estratégicas, criativas e inovadoras. Geralmente, empresas que focam muito nesses projetos têm até dificuldade de colocar em prateleira os seus produtos, porque cada projeto é muito específico, a sua precificação e a tua entrega, tá? Depois ele vai para o gray hair, né? Que são, se a gente fosse traduzir, são os cabelos cinzas, né? Cabelos brancos, vamos colocar assim. Tá? E aqui, o que ele está procurando? Aqui ele está procurando basicamente a experiência. Então, são soluções que não necessariamente são criativas, são soluções que já existem, mas ele está procurando uma experiência para dar segurança. Onde mais acontece aqui, firmas de advocacia. Tá? Muitas vezes, o cliente que procura uma firma de advocacia, por exemplo, para a questão de societária, empresarial, M&A, vou pegar o exemplo de M&A, que é uma das principais aqui, acho que é uma das principais exemplos, tá? Quem está procurando, por exemplo, um escritório de contabilidade ou de advocacia para M&A, ou seja, eu quero vender a minha empresa, eu quero comprar uma empresa, eu preciso de uma assessoria para me auxiliar em todo esse processo. Cara, não é algo do zero, sabe? Existe um playbook para M&A, existe um passo a passo, existe um processo para isso, óbvio. Não é algo tipo do nada, assim, que eu, sei lá, preciso criar um software para o teu negócio, não. Agora, as pessoas, quando eu vou fazer, por exemplo, uma transação, vou fazer um M&A de 200, 300, 400, 1 bi, eu vou procurar não uma firma que acabou de nascer, cara. Eu vou querer algo que é tradicional, que tem uma experiência ali para poder me dar segurança que eu estou sendo assessorado pelos melhores. Então, isso daqui são firmas, né, ou projetos que buscam essa experiência. E depois a gente tem o procedure, né, que são os procedimentos. Então, isso aqui é que busca 100% a eficiência. Isso aqui é basicamente eu preciso de muitos profissionais júniores. Né? Então, são coisas que são tarefas repetitivas, são soluções bem práticas e objetivas, e o cara está procurando, cara. Ele às vezes nem quer saber da tua experiência, tua marca, quantos anos você está no mercado, ele quer pagar o mínimo possível e ter a solução do problema dele o mais rápido possível, tá? Basicamente isso aqui é eficiência. Cara, quer ver um exemplo? Agência que entrega banner, landing page, ou tráfego pago. Hoje é procedure, né? Então o cara, ele na verdade, ele quer aquilo que cobra mais barato dele, pelo menor preço e que entrega o mais rápido possível. Existe certo e errado? Não. Existe modelo de negócio. E independente de qual projeto que você vai trabalhar dentro do teu business, você vai ter que desenvolver essa tríade aqui, independente de qual seja. Existe modelo de negócio para tudo quanto é tipo de projeto aqui, beleza?
Algo que eu faço, que eu acho que é bem legal aqui também, pessoal, comentar, ele vai tocar um pouquinho na lucratividade. Então essa parte é como se fosse um overview de tudo, né? E ele vai basicamente falar que os lucros, ou seja, você ter saúde financeira no negócio de serviços profissionais, ele vai falar que existem, isso aí vai se sustentar em 3 grandes pilares. É o leverage, que é a proporção entre staff júnior e sênior. Então você tem que cuidar do seu leverage. Por quê? Porque se você consegue aumentar essa proporção, poxa, Pedro, eu tenho um sênior para um júnior. Cara, provavelmente o meu lucro ele pode abaixar e diminuir. Por quê? Porque eu estou pagando um sênior para um júnior. Então, se eu tiver 10 sêniors, eu vou precisar ter 10 júniors. E aí a mão de obra do meu sênior, obviamente, é maior do que a do meu júnior. Então, eu preciso me atentar a esse leverage de acordo com o projeto que eu busco entregar, tá? Com a solução que eu sou exigida do mercado da minha clientela. Beleza? Produtividade, que é o que horas faturáveis realizadas. Cara, isso aqui é tão importante, porque quando você vai para um processo de escala de serviços profissionais, você tem que fazer essa conta. A gente faz muito isso daqui, por exemplo. Então, quando você vai precificar, dentro da sua precificação, você tem que levar em consideração quais são os colaboradores que você tem, as horas que ele pode empregar naquele projeto, porque senão às vezes você vai precificar de uma maneira que você acha que está dando lucro, mas você não vai estar colocando a conta de custo de oportunidade. Aí pode ser bem perigoso isso aqui, beleza? Ele vai falar um pouco de margem, né? Ele vai falar um pouquinho aí dessa questão de precificação, como que você pode fazer uma boa precificação e a gestão de custos ali. E aqui ele vai falar um pouquinho do problema de subdelegação, que é um dos principais problemas para empresas de serviço, tá? Que é, por exemplo, colaboradores sêniors gastando muito tempo em tarefas repetitivas e não podendo usufruir da melhor maneira o seu potencial. E da mesma forma que alguns staffs, né, que são os caras que ajudam os principais colaboradores, vão passando tarefas, não sabem delegar da maneira eficiente e acaba perdendo o projeto, perdendo a qualidade de entrega e tudo mais. Ele vai falar muito sobre essa questão aqui, beleza? Bom, a partir disso, pessoal, a gente vem aqui para a segunda parte, tá? Que é o Client Matters, ou seja, são questões que envolvem agora o cliente em si, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui ficou duplicado, não sei por quê. Mas vamos lá, eu vou passando ponto a ponto para trazer aquelas questões que eu julgo ser mais importante para você, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, vamos lá. Uma das questões que o David ele vai trazer, que destaca, pessoal, que diferencia empresas de serviços profissionais para qualquer outro tipo de serviço, é o alto grau de customização. Por quê? Porque cada serviço é moldado de acordo com as necessidades do cliente. Não tem aquela da produção em massa. E aí ele vai falar uma questão muito importante, que existe uma intensa interação pessoal. A qualidade do relacionamento entre profissional e cliente é central. Ou seja, cara, pensa em qualquer modelo de negócio que é de serviço. É impossível você tirar essa interação entre o prestador e o cliente. Senão, na verdade, você está indo para um SaaS, você está indo para uma tecnologia e não é o que a gente deseja aqui. Então, há muitas pessoas que falam, mas eu tenho uma empresa de serviço, não é possível escalar. Cara, é possível. Existem níveis e níveis de interações pessoais e precificação. Então, o guru que fala lá que empresa de serviço não é escalável e que é escalável é uma empresa de curso online, eu tenho certeza que esse mesmo guru tem mentoria. E ele está vendendo a hora dele, ele está tendo uma forte interação pessoal. A diferença é que ele está precificando de uma maneira que faz sentido, ele está usando o produto digital como produto de entrada, não deixa de ser serviço, só que a interação é menor. Então é normal, pessoal, quanto mais você cobra referente ao mercado, mais vai ser a sua interação. Mas ela nunca vai parar de existir. Tá? Você está tendo um tipo de interação comigo aqui nessa aula. Mas quanto mais você aumenta o nível de interação comigo, maior vai ser a precificação, porque maior vai ser aquela solução que eu estou empregando dentro do teu negócio, beleza? E ele vai falar muito isso daqui também. Agora, isso vai trazer um senso, tá? Um senso de clareza para toda a escala, que é essa gestão ela tem que priorizar a empatia, confiança e adaptação contínua. Não tem como a gente olhar para a empresa de serviço e querer lidar como se fosse indústria, né? A gente vai ter um livro lá bem legal que é Gestão, como é que é?
Gestão da rotina do dia a dia, alguma coisa assim, que é do Vicente Falcone, um baita de um professor, um dos maiores professores de gestão que o Brasil já viu, foi um grande mentor do grupo do 3G Capital, que é o Marcelo, o Teles, o Cipupu, o Beto lá e o Jorge Paulo Lema, um cara excelente. Ele vai trazer vários processos, ele é engenheiro de produção, ele vai trazer vários processos aplicados para a questão de qualidade de indústria. Só que não dá pra gente usar e usufruir da mesma maneira, mesmo que uma coisa pode se relacionar, né? A gente pode fazer aí uma intersecção de conteúdos, beleza? E aí o que ele vai falar, pessoal? Que dentro do diferencial competitivo, tá? De longo prazo, qualquer empresa, gente, qualquer empresa de serviço, um dos seus principais diferenciais competitivos chama-se construção de relacionamento de longo prazo. Anota isso daqui. Por isso que às vezes eu sou muito contra, cara, alguns gurus colocando o teu crescimento e a tua venda a custo de qualquer coisa. E aí eu sempre brinco assim, ó, às vezes você está trocando um prato de lentilha, né, igual o Esaú, Jacó e Esaú. Esaú tinha que ficar com a bênção do primogênito, certo? Mas Esaú estava com tanta fome que ele troca a bênção de seu primogênito por um prato de lentilhas. O que isso quer dizer? Resumo da ópera. Ele trocou a satisfação momentânea de ter a barriga cheia ali por uma hora, para uma vida inteira de bênção. Tá, Pedro, tira essa fala agora. Vamos aplicar para cá? Às vezes, você vender a qualquer custo, você quer crescer, aí você vende, você não tem processo, você não cria relacionamento a longo prazo, você não entende a oferta de produto de gestão, segundo ano você não cresce mais, terceiro ano você tá fudido, quarto ano você não tem marca, ninguém quer fechar com você. Então, a longo prazo, gente, isso é um dos maiores diferenciais competitivos. Vale mais a pena crescer 1% ao mês, crescer 0,1% ao mês durante 50 anos, 40, 30 anos, do que crescer 100% em um ano e no segundo ano tu já acabou. Entende? Então, tem que ter esse feeling aqui. Tá? Aqui, pessoal, ele vai voltar e vai desenvolver um pouco melhor os tipos de projetos, né? Então, ele vai falar aqui dos brains, dos gray hairs, olha só, e dos procedures, né? Que são rotinas eficientes. Beleza? Enfim, isso aqui a gente já trouxe um pouquinho, beleza? Outro ponto interessante, ele fala que o marketing, ou seja, a aquisição de novos clientes, vou colocar aqui, ó, tem que ser baseado em relações e reputação do que campanhas massificadas. Cara, não... Gente, presta atenção, esse cara escreveu esse livro em 1993. Não existia os vagabundos de marketing digital do Brasil quando ele escreveu esse livro. Não é uma indireta para esses caras, era 93, porra. Ou seja, ele é um cara especialista, ele ajudou grandes empresas, ele ajudou empresas gigantescas de serviço, empresas que faturam centenas de milhões de dólares por ano, bilhões de dólares por ano, grandes empresas de consultoria, né? PwC, uma série de outras empresas, né? A própria Ogilvy, né? Que é uma das primeiras grandes agências de publicidade que o mundo já viu. Então, a gente precisa criar uma produção de conteúdo, principalmente quando a gente fala de inbound, que é baseada nessa relação, nessa reputação, do que campanha massiva para queimar tua marca para vender a qualquer custo. Lembre-se, aqui não é produto físico. Aqui não é um lugar de querer fazer marketing de Casas Bahia, como eu vejo muita gente fazendo por aí em empresa de serviço. Mesmo que demore mais, ok? E aí você tem que estar disposto a isso. Dicas práticas, né? Que ele fala muito disso, que é publicar case com resultados. Ele fala que é uma das coisas mais poderosas, depoimento, prova social. E eu vejo, pessoal, uma dica minha, assim, ó, conselho pessoal de amigo. Eu vejo muito dono de empresa de serviço, como é que eu vou dizer? Eles invertendo a ordem dos fatores, ok? E aqui a ordem dos fatores importa. Como assim? Eu vejo muita gente negligenciando aquilo que é simples e muito importante e superestimando aquilo que nem é tão importante assim. Quer ver um exemplo? Eu vejo muita empresa de serviço que não faz o básico, que é prova social pra caramba. Muita prova social, rebentando de depoimento. Prova social nos stories, nos reels. Cara, tu tem que pôr um YouTube lá só de prova social. Toda oportunidade tem que ser prova social, depoimento, prova social. E não, porque aí a galera acha que isso não ajuda. E aí eles superestimam aquilo que nem faz tanta diferença, que é a estratégia de vender. O cara quer bolar uma estratégia megalomaníaca, um webinário duplo, com tráfego, com e-mail, marketing, carará, e os carai de asa e follow-up, que trem, parará, e não tem o básico.
Então eu falo muito sobre isso aqui, colocar cada coisa no seu lugar. Outra coisa que ele fala que é muito importante, cara, isso aqui é muito bom, que é gerenciamento de expectativa do cliente. Olha só que interessante, a qualidade técnica não basta se o cliente não perceber valor. Relacionar-se bem inclui comunicação clara, gerenciamento de prazos e entregas alinhadas. Então, pessoal, isso aqui é muito interessante. Eu falo que uma das coisas mais importantes é alinhar e gerenciar a expectativa de cliente. Cara, isso aqui é muito importante, porque às vezes a tua entrega é boa, mas você às vezes, cara, não alinha expectativa, às vezes sua entrega já é boa, às vezes sua entrega é 100 de 100, mas aí o cliente veio com uma expectativa de 150. Aí tu vai e entrega melhor que todo mundo do mercado e ele ainda fica frustrado. Então é gerenciar, é deixar claro o que vai ser feito no projeto, início, meio e fim, as entregas, os prazos, os compromissos. Eu vejo muita empresa de serviço não deixando claro os compromissos do cliente. Porque os compromissos do cliente muitas vezes vão impactar e influenciar o resultado que você vai entregar para ele. Então, ele traz muitas coisas aqui, né? Criar briefings claros em parceria com o cliente no início de cada projeto, fazer entregas parciais e revisões regulares. Cara, isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que eu chamo de evidência de serviço, cara. Gente, o cliente, você tem que entender que o cliente, às vezes, ele não tem a mesma expertise da tua área. Ele não sabe de advocacia quanto você sabe, de contabilidade quanto você sabe, de marketing quanto você sabe, de gestão de vendas, enfim. Então você tem que trazer evidência de serviço. Ao longo do teu processo de entrega, cara, cria checkpoints. Checkpoints para não dar aquilo de, às vezes, o cliente achar que você não está fazendo nada. Ah, Pedro, mas eu tô. Beleza, mas às vezes o cliente não sabe. Aí do nada ele aparece ficando puto porque tá demorando, aí só que você alinhou com ele. Mas ele não lembra, ele esquece, gente. Memória tem perna curta mesmo. Então tem que fazer checkpoints para alinhar a expectativa do cliente, ir cobrando, ir melhorando. Isso faz muito sentido aqui, beleza? Bom, vamos lá então. Outras coisas rápidas aqui, né? Aqui ele fala que é garantir repetição e expansão de projetos. Ele fala que é muito importante, pessoal, dentro dessa rotina que você vai criar de checkpoints, por exemplo, com os clientes, você pode antecipar futuros problemas, inclusive, pessoal, melhorar o LTV, né? Criar novos produtos, novos projetos para esse cliente que está na tua base. Então, se você cria esses checkpoints e você consegue ir, né, acompanhando o crescimento do teu cliente, você consegue fazer um farming, que é, você sabe que aqui tem uma grande probabilidade da merda, ou aqui ele vai começar a ter outro problema dentro da entrega. Por exemplo, sua solução é de, por exemplo, gestão, e aqui ele vai começar a ter um problema de tecnologia para gerenciar aquilo que você está passando. Aí tu pode fazer o quê? Tu pode colocar como checkpoint aqui um novo produto, uma nova questão para você desenvolver com ele, sacou? Outra coisa que é interessante, que é medição de satisfação e feedback contínuo. Cara, uma das coisas que eu gosto muito aqui é, gente, serviço, você tem sempre que revisar o teu produto, revisar a tua oferta, teus entregáveis, tua esteira de produtos. E se você não fizer uma medição constante, mas constante mesmo, aqui a gente é quase uma religião nossa, é fazer teste com produto, é fazer um teste com o cliente, feedback contínuo, porque é da onde vai surgir as melhorias para a gente, de fato, se antecipar frente ao mercado, beleza? Bom, terceira parte, People Matters, que é onde ele vai começar a voltar um pouco das estratégias para a questão dos colaboradores, tá? Uma primeira parte aqui, um primeiro capítulo que eu acho bem legal é How's Your Asset, que são as suas qualidades. Então, como estão as suas qualidades? Como estão os seus ativos humanos, né? Ele vai trabalhar um pouquinho, trazer a gente a reflexão. Tem um outro conceito também, além desses ativos humanos, que ele chama de assets, é os stakeholders, né? Então, quais são os stakeholders dentro do seu business? Aqui a gente já falou dos clientes, que é um dos stakeholders. Stakeholders, se a gente fosse traduzir no português a pé da letra, significa aqueles que têm uma ação, que têm ação do seu negócio, como se fosse algo nesse sentido, tá? Então ele vai falar, cara, os seus sócios, os seus associados, os seus colaboradores, né? Eles são ativos ou eles são custos? Ele faz você refletir em relação a isso. E todos os seus recursos humanos, eles precisam ser ativos e não gastos. E aí quando você começa a enxergar eles como ativo, gente, é tudo aquilo que gera receita. Passivo é tudo aquilo que consome receita. Beleza? E aí ele vai trabalhar um pouquinho disso daqui, né? Para a gente de fato fazer um diagnóstico da equipe, inventário de competências, rede de aluno. Então isso aqui é muito legal, pessoal, que inclusive a gente sempre revisa isso aqui dentro do nosso negócio, de fato entendendo e criando organogramas dentro do nosso negócio.
para posicionar, cara, os nossos recursos. Gente, é recurso, inclusive o mais valioso dentro de uma empresa de serviço. Por exemplo, pensa comigo, cara, o que é mais valioso dentro da tua empresa de serviço? Cara, não é a tua solução, porque é serviço. Tu não criou uma tecnologia megalomaníaca inovadora, não é tecnologia, é serviço, qualquer um pode fazer, se tiver a tua expertise, tá? Marca, sim, marca, beleza. Mas colaborador, cara, são as duas principais, é marca e colaborador. Se você for parar para pensar, 85% da tua vantagem competitiva é marca e colaborador. Já parou para pensar nisso? Beleza, segundo ponto é how to build human capital. Então, como que você pode construir um capital humano? Ele vai trabalhar várias coisas aqui para você desenvolver, se desenvolver e desenvolver os seus colaboradores. Aqui entra tanto o treinamento de soft skill, hard skill. Então, ele pegou um capítulo inteiro só para mostrar desenvolvimento. E eu vejo muito isso. A galera hoje não se desenvolve tecnicamente. Não se desenvolve tecnicamente. As pessoas querem evento de networking merda que faz você ficar em pé, batendo palma, gritando, arru, e não querem sentar a bosta da bunda da cadeira e ler sobre economia, ler sobre negócio, ler sobre questão técnica, ler os autores. Aí reclama. Por quê? Porque o Zé Ninguém é burro pra caralho. Não tem um hard skill, não tem um soft skill, não consegue fazer uma apresentação legal no PowerPoint, não consegue fazer uma planilha, mano. Como? Não vai dar. Não vai crescer. Pronto. E, cara, tu ainda vive no Brasil, que é super fácil. É super fácil, a concorrência é uma merda. Entendeu? Então, como, cara? Se tu é advogado, tá contentando sempre aqueles casozinhos pequenos, cara, vai estudar M&A, sabe? Vai fazer alguma questão, vai se envolver com essa galera. Quando você chegar nessa galera, mano, não é o Pai Rico, Pai Pobre que você leu de livro, não é o Mais Esperto que o Diabo que você leu, não é as 10 chaves da inteligência emocional do Pablo Marçal que você leu, que vai te fazer criar bons projetos, tá? Aqui, pessoal, ele vai falar também um pouquinho da crise de motivação, né? Que muitos profissionais perdem motivação quando não percebem crescimento ou propósito. Então isso aqui é muito interessante, pessoal. Nós, enquanto donos, nós precisamos a todo momento gerenciarmos a motivação dos nossos colaboradores. E quando eu falo motivação, não é somente financeiro, porque financeiro é o mais, entre aspas, é o mais fácil de resolver. Mas nem sempre é só o financeiro. Sim, financeiro é uma parte muito importante. Mas esse cara ele tem que ter uma noção de crescimento. Tá, eu tô aqui agora, cara. Eu tô no ponto A, qual que é o meu ponto B, qual que é o meu ponto C? Onde que eu posso chegar? O que que eu tenho que fazer para chegar lá? O que que você espera de mim? Como que eu posso me desenvolver, tá? E ele fala de um modelo up or out, que eu gostei muito, né? Que ele fala que todo mundo, ou o cara ele ascende para um próximo nível, ou ele vaza. A pessoa não pode ficar, isso aqui eu achei do caralho, a pessoa não pode ficar em um lugar só. Ou ela vai para um próximo passo, ela sempre tem um próximo nível, um próximo degrau, ou ela vaza do negócio. Isso aqui eu acho muito foda, tá? Outra coisa que ele vai colocar que é the importance of scheduling, que é a importância do cronograma, né? Então ele vai colocar aqui alguns conceitos de como que você pode organizar teu cronograma dentro do desenvolvimento de equipe e que no serviço de agendamento, tá? Então, o que ele vai colocar aqui, ó? Vamos lá, ó. Divida o tempo da equipe em porcentagens dedicadas a atendimento, aprendizado e estratégia interna. Então ele vem aqui dando dicas, conceitos de como que você, enquanto dono, pode gerenciar o teu cronograma e, obviamente, da equipe como um todo ali, tá? Porque senão fica vago, senão você fala para o cara se desenvolver. Tá, mas e aí? Eu me desenvolvo quando? E o cliente, como que faz? Então você tem que trazer essa informação organizada para o cara ali, beleza? Ele coloca um pouco a questão de partnership, né? O meaning of the partnership, on the meaning of the... Meu Deus do céu, tô esquecendo o inglês, só contar uma câmera aqui. On the meaning of partnership, que ele está falando sobre o significado de parceria, de sociedade, né? Programas de partnership. Que ele vai falar que é muito mais do que um título, ser sócio do negócio, mas que é muito mais o compromisso com cultura, com liderança e com desenvolvimento coletivo. Então ele vai trazer como que você pode desenvolver programas de partnership dentro do seu negócio de uma maneira segura e que de fato venha gerar crescimento para o negócio. Tá? Isso aqui é muito bacana, beleza? Aqui é superando crises internas, que ele vai dar algumas questões, porque todo negócio, cara, vive crise interna, seja em faturamento, de negócio, de cliente, de colaborador, cara, tem muita crise que a gente vai passando ao longo do tempo, isso é normal. E ele traz aqui dicas e conceitos práticos de como que você pode superar e sobreviver a crises, tá?
Ele vai dar dicas de realizar sessões de alinhamento cultural, né? Por exemplo, aqui, cara, dentro da Domus, a gente tem vários rituais dentro do nosso negócio. E alguns rituais, a maioria deles, é para ver demanda, é para revisar, é para indicador, mas a gente tem rituais que são somente para cultura. Então, onde a gente vai reforçar a cultura, valores, a nossa missão, a nossa visão, corrigir rota, trazer transparência para o time. Isso faz com que a gente fique cada vez mais blindado à crise, à fofoca, a desentendimento, tá? Isso aqui é muito interessante. E olha só, olha que legal esse conceito que ele dá aqui, que a gente faz muito aqui, só que ele deu nome para isso. Olha só. Identifique embaixadores da cultura na equipe para ajudar a contagiar positivamente os demais durante a crise. Cara, sensacional. Então o que ele vai trazer? Ele fala assim, cara, olha para dentro do teu negócio, você vai ter ali sempre os que se destacam, os que de fato vestem mais a camisa, que estão mais comprados. Cara, chama essa galera para perto, sabe? Empodere eles, né, enquanto embaixadores da cultura, porque às vezes eles vão ter uma capilaridade que você, enquanto dono, não tem. Às vezes ele ali na hora do almoço, no bate-papo, depois, na resenha depois do trampo, antes de chegar, no final de semana na resenha, cara, às vezes é um lugar que você não tá. Às vezes ele vai ouvir coisas que você não ouve. Ele vai ouvir, né, desabafos, enfim, de coisas que você não ouve e não consegue. Então, se você traz esses caras para o seu lado, eles conseguem ajudar a contagiar positivamente os outros. E, quiçá, até te reportar eventuais maçãs podres que não tem salvação e tu tem que cortar o mais rápido possível, senão essa maçã podre pode prejudicar todos os demais, beleza? Bom, a gente vai para a parte 4, né, que é Management Matters. Então ele vai falar questões, né, voltadas para gestão, beleza? Bom, primeiro ponto, ele vai falar da gestão estratégica com flexibilidade. Então, que sim, é interessante que você crie um plano estratégico com metas de curto, médio e longo prazo e que você reavalie esse plano trimestralmente. Ou seja, de forma resumida, é o que a gente faz aqui na Domus. Pô, a gente tem lá a nossa meta para 2025, para 2026, para 2027, mas em todo ano a gente divide em quarters, que é quarter 1, quarter 2, quarter 3 e quarter 4. Então, a todo momento, a gente está reavaliando o nosso plano de negócio. Pedro, o que é plano de negócio? Cara, plano de negócio, de forma muito resumida, é o que vamos fazer, como vamos fazer isso, com quem vamos fazer isso, para quem, por quê e com quem. Cara, então é definir de fato, beleza, eu preciso gerar 1 milhão aqui, vou fazer isso com qual produto, com qual funil, com que time, quais são os pilares de ferramentas de gestão que eu vou precisar ao longo desse processo, sacou? Segundo ponto que ele trabalha, pessoal, é a estrutura de governança, a autonomia versus coordenação. Olha só que interessante, ele vai colocar assim, a governança ideal equilibra a autonomia com mecanismos que garantem alinhamento e coesão. O que ele está querendo dizer? Que você precisa desenvolver e buscar uma estrutura de governança onde, sim, você dá autonomia não só para o sócio, mas para os seus colaboradores. Obviamente, quanto maior a senioridade dos seus colaboradores, mais autonomia ele tem. Mas você precisa criar ferramentas e táticas e técnicas que, mesmo com essa autonomia, você garanta um padrão de qualidade, um padrão de atendimento que envolve, inclusive, a cultura do negócio em si, beleza? Bom, coisas outras práticas aqui. Ele fala de cultura como motor de execução, que ele fala aqui, ó, cultura, gente, não é só valor escrito. Eu falo muito sobre isso aqui, ó. Não adianta, gente, você só ter missão, visão e valores pregado num quadrinho. Não, cultura é comportamento diário, as práticas compartilhadas e as expectativas táticas da firma. Eu costumo brincar, gente, que cultura é como se fosse religião. É como se a gente fosse ortodoxo. Então, uma vez que eu defino lá que os meus valores exemplo, tá? Comer carne de porco, tomar só água com gás e só vestir rosa. Meu irmão, tem que ser isso e quem não fizer isso é um pecado mortal, de alguma maneira, tá? Tem que ter uma coerção, e aí não entendam coerção no sentido pejorativo da palavra, mas tem que haver uma pressão interna, institucionalizada e não institucionalizada para aquela missão, para aqueles comportamentos que a missão aplaude e aqueles comportamentos que a missão não aplaude, sacou? Então tem que ser algo mais poderoso e mais forte do que a si mesmo. Então eu falo, cara, às vezes tem vezes que eu estou saindo da cultura e os meus colaboradores me chamam a atenção. Isso é sensacional, tá? Então cultura é aquilo que vai gerar coesão dentro do negócio. Isso precisa ser, cara,
precisa ser tipo algo muito a sério, precisa ser um zelo, cara. E é dia a dia. Cara, se você não corrigir comportamentos que não têm fit cultural, isso vira e alastra como se fosse um vírus. Então isso aqui é muito importante, ok? Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre liderança, tá? Não vou entrar muito nessa questão. Gestão de mudanças e inovação. Aqui uma coisa que eu acho legal, pessoal, que é o que, ó? Gestão de mudança e inovação, isso aqui é muito, muito interessante, ele deu um conceito muito bacana, ó, que é crie laboratórios internos com autonomia para pilotar novos serviços ou modelos. Cara, isso aqui é muito bacana. Algo que a gente aplica aqui é criar comitês dentro do seu negócio enquanto ritual, uma reunião, tá? Você pode fazer, a gente tem comitê de receita, comitê de produto, comitê geral, onde você senta com as suas lideranças, seus sócios, com seus colaboradores, que seja, para discutir possíveis inovações, possíveis mudanças, novos produtos, melhorias dentro do seu modelo de negócio. Isso aqui é sensacional. Isso aqui te permite, pessoal, muitas vezes antecipar movimentos do mercado e mudanças que podem te colocar à frente dos seus concorrentes, beleza? Bom, deixa eu ver o que mais aqui, que é interessante. Ó, Partner Performance Counseling, isso aqui é legal, tá? Então isso aqui é muito interessante, que ele dá dicas para você criar conselhos, né? Equipes de conselho, reuniões de conselho. Então, estabelecer sessões regulares de feedback entre sócios, focado, né, nas metas de desenvolvimento. Isso aqui é muito bacana, cara. A gente tem também rituais aqui dentro entre sócios. E aí você vai ver, pessoal, que negócio é muito sobre ritual. Então é criar rituais para com o cliente, para com os colaboradores, entre os sócios, entre os conselheiros, para que o negócio possa caminhar de uma maneira eficiente, estratégica e de pleno crescimento, tá? Bom, vamos ver aqui, o que mais? Ó, beleza? Ó, uma coisa que aqui é bacana, ele coloca aqui como que funciona, né, sugestões de remuneração dentro do sócio. Então, olha só, estruture o modelo de remuneração de modo a valorizar tanto o desempenho individual como contribuição à firma, né? Por exemplo, 60% variável baseado no fato gerado, 40% distribuído como bônus coletivo. Isso aqui é uma outra questão que a gente faz aqui dentro também, né? Através do PPR. Então, não só para os sócios, mas como para os colaboradores, a gente vai ter o salário fixo que pode crescer de acordo com a própria demanda e senioridade, mas a gente tem o PPR, que é atrelado a metas trimestrais da firma, da companhia, e esse PPR ele vai ter um múltiplo de acordo com critérios individuais e coletivos. Então isso aqui é sensacional. Então ele traz que toda empresa de serviço, cara, precisa ter remunerações que sejam de fato individuais e outras remunerações que sejam de fato do grupo ali e da companhia como um todo, tá? Deixa eu ver quem mais faz sentido aqui. Olha só que legal, ele vai trazer inclusive dois tipos, né, de compensação, dois grandes tipos de remuneração. Tem esse primeiro que é Eat What You Kill, ou seja, que é tipo assim, ó, no português, traduzido seria assim, como que você matou. Então são remunerações bem atreladas àquilo do que você gera, atrelado àquilo que você gera enquanto receita, tá? Por isso que fala, ó, como que você mata. E o Lookstep, né, que é baseado na antiguidade / cargo, é um pouco mais institucionalizado. E aí, cara, cada tipo de remuneração vai gerar modelos diferentes, culturas diferentes e prós e contras, que vai depender do teu gosto, do teu modelo de negócio, da tua realidade. Eu gosto de misturar, tá? Fazer como se fosse uma síntese desses dois modelos aqui dentro do meu negócio. Não é nenhum nem outro, cara. É uma síntese desses dois modelos aqui dentro. E pra gente faz total sentido e tá fazendo total diferença, beleza? Bom, aqui, pessoal, sexta parte, né, que é o Multi-Site Matters, ele vai trazer algumas coisas bem práticas aqui, bem objetivas. Aqui eu vou acelerar um pouquinho para não ficar tão longo, beleza? Mas vamos lá, ele coloca aqui o primeiro conceito de The One Firm, né, que é o que significa, mesmo presente em diferentes locais, a firma precisa atuar como uma única entidade integrada, com identidades, valores e reputação consistentes. Cara, isso daqui é uma das coisas que muita empresa de serviço que franqueia, faz um modelo de franquia, acaba se perdendo. Porque às vezes cresce de maneira muito acelerada
e acaba perdendo, cara, essa entidade integrada. E às vezes depois ela corre atrás do prejuízo. Então, eu sempre falo, cara, o que ele vai desenvolver? A gente está experimentando um pouco disso, e isso aqui você acaba experimentando quando você está num certo tipo de crescimento, né? Você vai abrir uma outra firma, seja através de franquias, seja através de filiais, você vai abrir em outros lugares, né? A gente está vivendo isso agora. A gente está agora aqui a nossa matriz em Goiânia, e a gente já abriu em São Paulo e estamos abrindo em Brasília. E aí, cara, são desafios muito grandes, tá? Então ele vai trazer aqui, ó, crie políticas claras de branding e prática profissional para todos os escritórios, identidade visual, atendimento ao cliente, padrões de entrega e realizar reuniões integradas regulares para alinhar visão, compartilhar ganhos e reforçar a coesão cultural. Então o que eu sempre falo, pessoal? Quando você vem para esse desenvolvimento e para esse growth, você precisa ter os seus POPs, os seus procedimentos operacionais padrões, de uma maneira de implementar e de formar o novo corpo que vai ser pivotado, vai ser desenvolvido, vai ser integrado dentro dessas unidades aqui, beleza? Outro conceito muito bacana, cara, que são os Hunters and Farmers, tá? O que ele vai buscar aqui? Ele vai usar essa metáfora, né, de Hunters e Farmers, papéis de quem gera novos negócios e dos que cultivam relacionamentos existentes. Cara, isso daqui é muito foda, tá? Presta atenção que é um conceito muito interessante. Dentro do seu negócio, você precisa a longo prazo, cara, criar um cara que é o Hunter. Então, é o cara que vai ter como foco adquirir. Lembra da arquitetura de receita? Olha só. Eu tenho aqui aquisição, retenção e monetização. Então, os Hunters, cara, são esses caras que vão focar principalmente na aquisição de novos clientes. É lá o SDR e o Closer que seja, é o cara que vai fazer um outbound que seja, tá? Para criar novas oportunidades de negócio que hoje não estão dentro do seu negócio. Agora, precisa ter uma outra pessoa, um outro cargo, uma outra esfera, uma outra situação, uma outra área diferente, tá? Que vai olhar para aquilo que você já tem, para a tua base atual. E como que você pode cultivar esses relacionamentos para você gerar uma monetização em cima dessa base. E aqui, cara, onde a gente entra no conceito maravilhoso de LTV que a gente já falou bastante. Então, ó, isso aqui é muito interessante. Papéis definidos, equipes separadas. Os Hunters, que são as prospecções, os outbounds, ou que seja lá os inbounds mais voltados em aquisição, e os farmers, que são os relacionamentos. Cara, para mim isso aqui vale quase que o livro inteiro, é sensacional. E tem poucas pessoas que fazem isso aqui de maneira intencional, tá? Intencional, pouquíssimos negócios, beleza? Bom, vamos lá. Aqui ele vai falar um pouco sobre essa questão do Coordinating Industry Specialty Groups, que é o que a gente vai chamar de BU, Business Units. Ou seja, basicamente ele vai falar, cara, tu pode pegar seu negócio, teu processo aqui e dividir em grupos, tá? Especializados. Então, poxa, você tem um serviço lá de marketing ou de advocacia que seja. Beleza, cara, cria aqui uma BU, cria aqui um grupo que é especializado no marketing para a saúde, para a tecnologia, para finanças, ou assim sucessivamente. Você pode adaptar isso aí da maneira que você quiser. Aqui, por exemplo, dentro do nosso grupo, são hoje empresas diferentes, são 3 empresas dentro do grupo, e cada empresa tem a sua peculiaridade, o seu foco de desenvolvimento. Ao longo do tempo, a gente foi acabando se desenvolvendo e nichando e criando esse grupo especializado que acabou por se tornar uma empresa, beleza? Bom, ele vem e finaliza aqui com Final Thoughts, né, que são os últimos pensamentos, o final aqui, as conclusões. E, basicamente, pessoal, o que ele traz aqui enquanto conclusão, já chegando à nossa conclusão final também? Cara, a difícil arte da execução após a clareza. Ele vai falar aqui o seguinte, pessoal. As ideias estratégicas e planos claros são comuns. O verdadeiro desafio é executá-los consistentemente, apesar das pressões do dia a dia. Então ele fala, cara, uma vez que você tem clareza do que você tem que fazer, ou seja, eu acho que esse livro, essa aula te ajudou na clareza, agora o mais difícil é a execução. Por quê? Porque a execução, muitas vezes, vai te desafiar a fazer isso de forma consistente dia após dia, ok? Apesar das pressões do dia a dia, que ou seja, cara, quem é dono de negócio sabe, todo dia você tem um pepino, você tem um colaborador que sai, e cara, você tem que fazer assim, ó, eu sempre falo, ó, o negócio, ele precisa ser assim, ó, no micro, se você der um zoom, velho, às vezes você tá lá no pico, mas se você der um zoom out, você tá aqui, ó, uma crescente, linear, tá? Isso faz muito sentido aqui. Então, a real vantagem competitiva está na capacidade de fazer mais do que todos sabem que deveriam fazer e fazê-lo melhor e com mais disciplina. Cara, essa frase, ela é sensacional.
A real vantagem competitiva está na capacidade de fazer mais do que todos sabem que deveriam fazer e fazê-lo melhor e com mais disciplina. Cara, esse é o jogo. Não tem como fugir disso. Não tem invenção de moda. Sacou? Vou até anotar essa frase aqui do meu lado que eu vou fazer um Reels isso aqui. Ficou bom, ficou do caramba isso aqui. Ó, pronto. Perfeito, vamos lá. Conhecimento do óbvio que não é fácil, né? Muitos sabem o que devem fazer, como focar em clientes, cuidar da equipe, ser profissional, mas é difícil manter isso na prática, especialmente sob pressão. Então, o Meister vai destacar que o problema não é a falta de clareza, mas não agir de acordo com essa clareza. É o fato, né? Isso aí é o que a gente desafia, vê como desafio todos os dias. Simplicidade estratégica é estratégica. Então ele fala, ó, isso aqui é do caramba, velho. Estratégia não precisa ser um documento gordo. O ideal é um plano enxuto, enxergável e compartilhado. Um pitch visual que todo mundo entenda e compre. Gente, o que eu vejo a galera errando demais é querer deixar complexo as coisas. Cara, o simples é incrível. O menos é mais. Então você não precisa de uma 200, aquela... Não, básico bem feito, cara. Pense simples. Os 4S continuam sendo a base, né? Então ele vai colocar sua missão tripla: serviço excepcional ao cliente, carreiras satisfatórias para a equipe, sucesso financeiro para reinvestir e crescer. Então essas três coisas, essa tríade, serviço, satisfação e sucesso, são os 3 S's, né? Que colocou os 3 S, mas são os 3 S's. Serviço, satisfação e sucesso. Lembra sempre disso, ó, serviço excepcional ao cliente, a satisfação para a equipe e sucesso financeiro da firma. Lembra sempre dessa tríade dos 3 S, beleza? Bom, pessoal, então para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos juntos, espero que você tenha gostado dessa aula. Aqui embaixo vai ter tudo que você precisa, todo esse PDF. Te indico, se você quiser ler esse livro, é sensacional, super indico. Se você gostou, deixa aqui a sua avaliação dessa aula, deixa a sua dúvida também e te vejo na próxima Biblioteca Domus Club. Vamos pra cima. Tamo junto, valeu, até a próxima.